Mas isso partiu do advogado da família, não partiu da polícia. A polícia não queria fazer a reprodução. Por quê? Giovana, é um fato que a reprodução simulada, baseada na confissão do Michael, não terá como verdade as frases, orações dadas por ele. A Não vai ter dinâmica, verdade. né? Hum? A dinâmica que ele colocou ali não vai se provar realidade. Não vai se provar de forma alguma. Não há possibilidade. Só que aí o delegado queria fazer o quê? Opa, confessou, já tem algumas provas aqui, vamos fechar. Tanto que ele falou, vamos indiciar o Michael. Indiciar ao crime. Ele tem elementos ali para indício. Só que ele indiciou, mas ele não pediu a prisão preventiva. Ele pediu uma temporária. Por quê? Aí é uma questão jurídica. Se ele tivesse requisitado a prisão preventiva, ele só teria 10 dias para finalizar o inquérito. E não daria tempo. Então, ele requisitou mais 30 dias. Depois desses 30 dias, ele é obrigado a pedir a prisão preventiva ou deixar o Michael livre. São duas possibilidades. Ou ele deixa o Michael sair da cadeia no dia 3 de maio, ou ele pede a prisão preventiva. Se ele não tiver nos elementos do inquérito as informações necessárias e os requisitos necessários para a prisão preventiva, Michael vai para a liberdade e aí vai ser muito mais difícil, em momento futuro, pedir uma prisão preventiva. Aí ele vai responder em liberdade esse crime. Então a polícia deve estar correndo contra o tempo, porque se ele indiciar o Michael, também teria que ter um caso fechado, correto? Já com todos os suspeitos em mãos. Ou não? Pode ser incluído ao longo do processo? Pode ser incluído, pode ser incluído, Pode? pode ser incluído, Entendi. pode ser aberto um novo procedimento, não, ele pode fazer muitas coisas. Enquanto não estiver finalizado ainda, ele só indiciou ali, mas ele não apresentou os elementos probatórios para esse indício ainda. Certo. E você acha que o delegado vai pedir a prisão preventiva do Michael? O caminho natural será esse, a prisão Certo. preventiva. Só que, mais uma vez, ele tem que ter elementos que comprovem a materialidade, ou pelo menos que deixem indícios dessa materialidade para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Porque quem oferece a denúncia não é o delegado, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, que tem que ser convencido pelo delegado que aquela investigação ela tem todos os elementos que possam levar a determinado indivíduo, no caso o Michael, ao júri popular, que é por conta do crime dele, o crime contra a vida. É um crime que vai para o júri popular, que é julgado pelos seus pares, pela sociedade, e essa fase do oferecimento da denúncia vai para o juiz, e o juiz aceita a denúncia. Aí, o que eles chamam ali, o que os operadores de direito chamam de um caso bifásico, porque o juiz aceita o elemento. Aí ele vai para a audiência de instrução e julgamento, que é a primeira parte. Aí todos os elementos, tanto defesa quanto o Ministério Público, eles oferecem todas as provas. Aí realmente estamos falando de provas. Quando tem nesse ponto ali do processo, as provas que foram efetuadas pela polícia, novas provas efetuadas pelo próprio Ministério Público e pela defesa, pela assistência de acusação. Então, tudo isso vai se transformar em provas, processo mesmo. Aí o juiz vai receber todas as provas da defesa, todas as provas da acusação e vai falar: olha, mediante a tudo isso, eu pronuncio o réu ao júri popular, no caso Michael. Mediante tudo isso, eu impronuncio, desqualifico. Mas isso, aí depois disso, depois do juiz aceitar, é que ele vai efetivamente para o banco dos réus. Por isso que eles chamam de bifásico. E agora, a fase que o Michael se encontra não é nada. É um processo ainda que ele está sendo suspeito. Ele ainda é suspeito, ele nem é réu. Ele é Porque ele suspeito. não foi indiciado ainda, né, pelo crime. Exatamente.
E tem provas contundentes contra o Michael, na sua visão, e assim, pelas informações que você tem até agora? Porque nós sabemos que não foi encontrado DNA, pelo menos pelas informações que eu tive acesso até o momento, não foram encontrados DNAs de suspeitos, enfim, de qualquer pessoa, embaixo das unhas da Vitória. Também não foi encontrado no corpo dela nenhum vestígio. Então, as provas que tem contra o Michael é o carro dele ter sido visto por testemunhas, próximo de onde a Vitória desapareceu, a questão de ele ter mentido no depoimento dele, e ter sido encontrado sangue no porta-malas. Esse sangue seria da Vitória, correto? Sim, sim. E sangue Olha na só, casa dele também, né? esse sangue não saiu na casa dele, não saiu resultado, não. Ainda não sabemos se é da Não, Vitória, acho que aquele sangue no nem banheiro. sei se conseguiram amostra suficiente para. Eles fizeram a coleta, mas não sei se essa coleta tem resíduos suficientes para fazer uma análise de DNA. Já tem Bom, isso. mas pelo menos prova de alguma forma que em algum momento a Vitória esteve dentro do carro do Michael no porta-malas, correto? Comprovando o DNA é a única prova que tem. É a Até única o prova presente momento é a material. única prova. Olha, imagina a situação, Giovana, vou exemplificar aqui, porque não vou fazer aqui, não sou advogado, mas vou fazer um exercício de pensamento, tá? Um exercício de pensamento. Nós sabemos que ali em Cajamar, principalmente no ponto em que a Vitória foi arrebatada, tem ali uma comunidade que é ligada ao crime, certo? Certo, a família do suspeito, enfim. Então vamos só fazer um exercício de pensamento. Imagine a situação que o Michael fala o seguinte: olha, eu fui lá ver o jogo, ia na tabacaria, estava passando de carro, eu vi 3 indivíduos com a moça, eles me pararam, me fizeram colocar a moça no porta-malas e botaram a moça no porta-malas, me renderam, depois me levaram até tal local ali, depois mandaram eu embora, tiraram a moça no porta-malas. Sim, Qual a prova que a polícia tem que ele estava nessa situação? exato. Ou até dele ter emprestado o carro. De repente ele alegar: "Ah, fiquei em casa, emprestei meu carro para fulano e tudo aconteceu ali", né. É, Mas nessa, pode falar, pode desculpa. não, pode falar, pode falar. Nessa situação que ele está passando de carro, ainda é pior ainda, porque ele vai falar que foi vítima também. Exato, verdade. E ele não precisa nem reconhecer as pessoas, não conhecia ninguém, estava todo mundo de máscara, não sei quem foi. Só botaram a moça aqui, mandaram ir até aquele ponto ali e me mandaram embora. Então, Ou seja, não tem provas materiais, muitas provas materiais de que o Michael estivesse na cena do crime, né. exatamente, exatamente. Agora, aqui num exercício rápido com você, nós botamos aqui uma informação que se a defesa tivesse trabalhado isso daí, ou se ele tivesse trabalhado, o que a polícia ia falar? Ia ter que procurar essas pessoas ou câmeras de segurança ou falar assim: você está mentindo, tá? Me prova que eu estou mentindo. Prova. Exatamente, exatamente. Outro ponto levantado é a questão de ele ter alegado que a Vitória teve a vida tirada dentro do carro, sendo que não foram encontrados vestígios na parte da frente do carro, né. E aí isso também coloca a confissão dele como uma mentira. Exatamente. Esse é o ponto que acho que o seu público, tanto quanto o meu, eles têm que prestar mais atenção. Eu fiz uma live com o Dr. Júlio e o Dr. Délio. O Dr. Júlio Cury é um médico legista que eu aconselho. Eu já te passei o telefone dele ou não? Do Júlio não, você passou do Eu, advogado. eu vou te passar o do Dr. Júlio porque eu sou um verdadeiro fã dele. O Délio é um ótimo profissional, mas é um profissional que está nativo, é mais complicado ele falar. E é um profissional novo. O Dr. Júlio já tem Uhum. uma experiência de anos. E eu Não, eu adoro ouvir o doutor Júlio, adoro ouvir ele, muito bom. Não, e eu falo que ele é, para mim, um dos 5 maiores. Ele briga sempre comigo que eu falo isso, mas eu sempre falo. Para mim, é um dos 5 maiores médicos legistas do Brasil hoje. E ele, eu vou te falar isso, ele, no primeiro momento, quando ele viu uma foto da Vitória, uma foto, somente uma foto, ele olhou e descreveu tudo o que aconteceu. Ele falou assim, lógico que ele falou assim, conjecturando. Depois sai o resultado do exame de necropsia, bate exatamente com o que ele falou. Inclusive faltando informações que ele falou assim, olha, ele não deixou, a médica deixou de colocar isso, deixou de colocar aquilo outro, deixou de colocar. Ele não fez uma crítica, mas ele disse que ele poderia ter acrescentado essas informações. E Certo. e aí, quando eu fiz essa entrevista, eu falei assim, mas eu estava falando com um perito, o Délio, que ele é da polícia científica. Eu falei, mas, Délio,
Eu estou tentando montar esse cenário na minha cabeça e não bate. Com Não a morte bate. dentro do carro, né? É porque ele é Por quê? destro. Ele é destro. A faca está do lado. Ele é destro. Minha câmera está espelhada, mas ele é destro. Ele vai pegar a faca do lado da porta. Então ele abaixa e pega. Ela tá, enquanto isso, ela está desse lado aqui, do lado esquerdo, do lado direito dele. Ele volta com a faca, tá a faca aqui, e desfere os golpes nela. E pega um golpe também na lateral dela. Mas na lateral tem o banco. Se ela estivesse aqui, se eu fosse ela, eu estaria nesta posição, apoiado no banco. Como é que eu vou ter uma fratura, um ferimento, se eu estou protegido pelo banco? Não tem como. Aí eles Certo. pararam, aí o Júlio me cortou na hora e falou assim: por que ela não foi morta no carro? Eu vi essa entrevista, é Aí excelente. ele falou: por que ela não foi morta no carro? Está aí, ó, você está mostrando. Foi pelo menos duas pessoas. Aí eu falei assim, aí o Júlio assumiu, falou assim, ó, perfeito. Aí o Dad falou assim, não, nesse cenário agora, fazendo aqui, por isso, aí eu disse, por isso que a reprodução simulada é tão importante. E por isso que a delegacia decidiu não realizar no dia 10. Por quê? Se fizesse, o único resultado que eles teriam é que a confissão do Michael é mentirosa. Então, eles tentaram colocar para o dia 22 para colher o maior número de provas e outras informações para transformar aquele cenário da reprodução simulada em alguma verdade benéfica à própria investigação. Se eles Sim. fizessem no dia 10, não teria nada, só teria uma mentira. No dia E aí vinte e ele dois eles podem poderia ser juntar solto. informações. E aí ele poderia ser solto, né, se isso ocorresse comprovadamente, a confissão é mentira, não tem mais nenhum elemento, ele poderia ser solto em uma situação dessa, né. Solto não, porque a defesa teria que requisitar e o juiz aceitar. Mas eu acho que a defesa não vai mexer com isso agora. Vai deixar os 30 dias rolar. Não vai deixar, não vai fazer Entendi. nada. Não vai fazer nada disso, não.